Galera, como a gente havia falado no início, talvez você chegou agora, a gente vai falar hoje sobre batismo com o Espírito Santo. O que a gente quer fazer? Definir assim, tirar todo o misticismo que tem na sua cabeça, assim, limpar, né, pastor? Toda biblicamente falando, tentar assim, de forma simples, claro, né, não ser tão profundo, o que é um pouco difícil com o nosso pastor, porque o cara é professor, teólogo, há 15 anos, fica difícil, né, irmão? Você fala raso, é difícil, né, irmão? Raso sou eu, o cara ali é difícil, né, irmão? Mas assim, tentar falar da forma mais simples possível para que você, jovem e adolescente que está com a gente, entenda e busque, né, pastor, essa presença, né? Busque isso que é o melhor, né? Exatamente, porque eu vou falar um negócio para você, assim, não estou querendo viajar não, mas se uma geração de uma igreja, todos conseguem ser batizados com o Espírito Santo, não tem bairro que segura, né, pastor? Avivamento. É avivamento. E a história já mostrou. Eita, glória que de toda Deus. vez que Deus derrama um avivamento, o entorno dessa igreja, quem dirá o bairro, a cidade, o estado e a nação, às vezes. Estados Unidos passou 2 vezes por isso e começou numa igreja. Um dos avivamentos, que é que foi depois da Guerra de Secessão, começou numa reunião de oração sem propósito nenhum. O cara casou domingo de manhã, casou pela manhã, falou, eu vou participar da reunião de oração agora à tarde, e depois eu volto para a gente sair de viagem de lua de mel. Ele voltou 8 meses depois. Deixando a brincadeira de lado, eu estou falando de Charles Finney. Ele foi com a esposa para a reunião, veio o avivamento, varreu os Estados Unidos, acabou. Porque é uma coisa que não tem como resistir. E eu sonho em ver isso um dia. Amém. Vamos ver, amém, amém? Amém? Se Amém. Deus, vamos ver, irmão. Oxi, não é só sonho não, isso aí vai tornar realidade em nome de Jesus. Então vamos lá, pastor, sem mais delongas, vamos entrar para dentro do tema? Vamos embora. Bora. Assim, a gente montou uma pauta para a gente não deixar o assunto confuso para quem está assistindo, e vamos começar do início. Vamos lá, pastor, vamos do princípio. Vai lá. O que é o batismo com o Espírito Santo? Eu acho que é bom a gente definir de forma sucinta, que é Atos 1:8 vai falar, né, quando Jesus está subindo em ascensão, ele fala, fica aí que vai vir um poder para vocês aí, então fique quietinho, que logo vem. O que seria, pastor, para a gente definir assim? Olha, para trabalhar com definição, o interessante seria eu entender primeiro algumas palavras. Por exemplo, o que é um batismo? Ele pode ser algo bom e pode ser algo ruim. Por exemplo, o pessoal, quando pega combustível ruim, não fala que o combustível foi batizado, o cara batizou combustível, batizou outras coisas, Verdade, quer dizer, ele misturou algo naquilo lá. Quando nós falamos de batismo, no nosso linguajar aqui evangélico, é uma total transformação de um indivíduo. Nas águas ou no Espírito, significa uma real transformação. Um momento cristalizado, um momento definido aonde eu tomei uma decisão, busquei e fui agraciado com aquele poder. Eu decido ir às águas como uma confissão pública de fé em Jesus. Eu fui batizado nas águas. Quando eu busco o Espírito Santo e ele me dá um enchimento completo, eu entendo que eu fui cheio do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, segundo a Igreja do Nazareno, é um ato de Deus, em mim. Eu busco e ele me entrou. Então, quer dizer, é um momento cristalizado, é uma hora que eu vou passar por alguma experiência transcendental e sobrenatural. Isso é batismo. E o Espírito Santo, eu tenho que entender que é uma pessoa da Trindade. Então, o batismo seria um ato de Deus, através do Espírito Santo, enchendo o ser humano. E o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, não em questões hierárquicas, mas ele é Deus Espírito Santo, que vem habitar em mim, e com isso, ele me enche e me completa, transformando no quê? Atos 1:8? Isso, posso ler? Pode. Só para você que está acompanhando a gente, a base bíblica que é Atos 1:8 vai dizer o seguinte, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então assim, pastor, definindo, vou trazer a minha definição de forma, em uma frase, seria um revestimento de poder.
Seria isso? Revestir seria por fora. Ah, é? Seria então um é enchimento. Enchimento. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Entendi. Ele me enche. Ah, show. É aquela coisa, aquele que crê em mim fluirão de ti rios de água viva. Eita, glória. É um enchimento a ponto de se transbordar. Porque o cara santo, ele santifica por onde ele passa. Por exemplo, uma pergunta. Vamos lá, primeira pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Paulo fazia milagres porque era santo ou era santo porque fazia milagres? Eita, glória, irmão. Responde aí na live aí. Deus é santo porque ama ou ama porque é santo? O Derek vai responder, peraí. Os dois. Não. O amor... Quase, irmão, 50%. Não, foi quase, pô. Foi quase. O amor é a personalidade, é o caráter de Deus. É um atributo dele. O santidade é quem ele é, entendeu? Ei. É uma manifestação do amor de Deus, é a santidade. Então, Deus é 3 vezes santo, por isso que ele ama. Então, é muito bonito isso. Então, se eu sei que Deus é tudo isso, porque ele é santo, ele vindo habitar em mim, o que ele vai fazer? Ele vai me dar? O que está escrito aí? Em Atos 1:8? É. Power. Poder. Poder. Em grego é dínamo. Eita. Que é da onde surgiu a palavra dinamite. E aí você acha que esse poder é para quê? Para soltar raio, né, pastor? O que você acha, Derek? Voar, né, poder? Derek? Uau. E você, Carol? Para que seria esse poder? Sabe não? E aí, Haru? Para que vem esse poder? Ah, deixa na curiosidade, pastor. Nós vai chegar lá, pastor. Vamos lá, então vamos, calma. Vamos Deixa lá. na curiosidade. Nós vai chegar lá, senão não, dá de mão beijada, o povo já sai da live, né? Para que Então, esse poder? pastor, diga lá. Vamos lá, uma segunda pergunta só para a gente entender. Eu já ouvi essa pergunta algumas vezes. Então, eu preciso de um batismo com o Espírito Santo, mas se eu me converto e eu ainda estou buscando esse batismo, eu não tenho o Espírito Santo até chegar esse batismo? Ou eu já tenho o Espírito Santo e esse batismo nada mais é do que ele me enchendo mais ainda do que eu já tenho? Eu disse na primeira resposta, enchimento pleno. Tá? É como se isso fosse caminhando, eu fosse buscando. O batismo com o Espírito Santo, ele funciona, nós acreditamos assim, os nazarenos. Me perdoe se você não concorda comigo, por favor, fique à vontade, mas é assim que nós cremos. A visão nazarena ela é armínio com relação à salvação e wesleyana com relação ao batismo com o Espírito Santo, a santidade. Por isso que é armínio, Jacobos armínios, nós entendemos a salvação. Já o batismo com o Espírito Santo é uma visão wesleyana. Então, segundo John Wesley, os metodistas sabem muito bem o que eu vou dizer, nós, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, algo já está movendo em mim. Algo já está em mim. E aí eu vou me consagrando. Por isso que a gente acredita que é uma parceria entre o homem e Deus. Sim. Eu me consagro. O que é isso? O que é consagrar? Já diz a música da Aline Barros, né? Ao Rei dos Reis consagro. Eu acho uma música fantástica. Linda, 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 linda. Então, quer dizer, eu consagro... O que é? Vamos pensar. Beber café em copo branco é uma coisa que não agrada a Deus. Eu não estou falando nem de pecado. Eu estou falando de algo maior. Agradar a Deus. Então, eu vou parar de beber café. Isso é consagrar. Porque uma coisa nós esquecemos. Nós achamos que só o pecado é real, que é o que ofende a Deus. Não os pecados de negligência, abandono de oração, deixar de ter uma vida santa, deixar de buscar Deus, deixar de ler sua palavra, deixar de ter comunhão com os irmãos, isso também fere muito. Então, consagrar seria buscar um jeito de não fazer essas coisas, seja santidade, consagração negativa ou positiva, coisas que eu tiro e coisas que eu coloco. Então, quanto mais eu me consagro, Felipe, mais Deus vai colocando alguma coisa naquele espaço que eu tirei. É como se eu fosse um vaso, você que gosta de chamar os outros de vaso. Eita. O vaso. Eu vou tirando coisas do meu vaso e esse espaço vai sendo Vai sobrando enchido, espaço, ele vai enchendo. Vai enchendo até a hora que transborda. Então, tem o Espírito Santo. Existe. Então, então, você tem o Espírito Santo. Você só precisa ser mais cheio dele a ponto de não ter mais espaço para outra coisa, né? Exatamente. Apenas para esse poder, para o Espírito Santo. Pastor, então vamos voltar no assunto poder. Já que a gente entrou de novo poder, e a gente já conversou aqui que poder não é voar, poder não é... Coisa de filme, né? Porque eu vou falar um trem para você. Se poder que a Bíblia fala fosse isso aí, pastor, a galera passava 24 horas na igreja.
Sabe, se a gente falasse assim, ó, o poder do Espírito Santo é para você voar, ficar invisível, ter super força, a molecada ia querer fácil, né, pastor? Olha, uma vez um aluno tristemente me falou uma coisa, e eu fiquei imaginando por que Deus não derrama esse poder em nós. Nós comercializaríamos ele fácil. Esse aluno queria saber, pô, pastor, por que transformar água em vinho? Por que não transformar as barricas em ouro? E eu fiquei pensando, já pensou se esse poder que Deus derrama em nós fosse de transformar coisas? Meu Deus. Eu virasse um Midas e começasse a colocar a mão nas coisas? Tá todo mundo milionário. Ou que nem gente que diz, não, eu quero o poder para curar as pessoas. Mas você quer curar as pessoas porque você as ama? Ou porque você quer virar um ícone de cura? Centro das atenções, né? Exato. E aí Deus não dá, né, pastor? Aí não sabe porque não recebe, Lembre-se, né? o Espírito Santo que habita em mim, ele conhece as palavras antes que me cheguem à boca, os meus pensamentos antes que eles venham. Então, Deus, você não engana. Isso aí. Então, vamos lá, pastor. Eu tenho uma definição aqui para a palavra poder, e aí eu vou trazer essa definição, e aí o pastor complementa em cima aí, tá bom? Bora lá. O significado da palavra poder, que é possum, vem do latim, né? O significado é ser capaz de. Ó, isso é muito interessante, né? Poder, ser capaz de. Em cima disso aí, o que o pastor iria falar a respeito do poder? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha, quando você vislumbra o Coliseu Romano, sendo cheio de cristãos, rumando para a morte, cantando hinos de louvor a Deus e sendo destroçado por feras, e os carrascos, quando iam limpar o chão do Coliseu, ao virar os corpos mortos, mutilados e destruídos por feras e carrascos, eles estavam sorrindo. Eu acho que seria uma boa explicação de poder. O poder não é para mim andar sobre as águas, o poder não é para operar milagres. O problema é, Felipe, que existem dois termos muito claros que definem a ação do Espírito Santo. A manifestação, ou a epifaneia do poder de Deus, e os dons e talentos que Ele lapida em mim para uso produtivo no reino de Deus. Então, o que é manifestação de poder de Deus? Cura, profecias, sim. Tá? Efésios, dons espirituais. É a manifestação do poder de Deus. Ele vem como se fosse uma tsunami, seja individual ou coletivo. Ele arrebenta, ele cura, ele faz. Só que isso passa. E aí que é o problema. A turma começa a querer viver esse poder de línguas, de profecias, né? E esquece que o Espírito Santo vem para que eu tenha uma vida santa. O maior prazer de Deus em me dar o poder é poder para vencer o pecado. Esse seria, vou colocar como atributo, mas assim, o topo da lista. Exato. O restante ele faz também, mas ninguém vive numa atmosfera mística o tempo todo. Eu penso que poder, para nós esse top, porque para Deus o que é isso aí? Exatamente. Ele fez o universo com a força de uma palavra. Ele está preocupado se eu estou curando, profetizando. Não. O maior índice, o maior problema do homem é o pecado, gente. Vocês estão preocupados com o vírus. Está todo mundo desesperado. E o vírus do pecado que habita em nós, ó, e não tem solução. É para isso que o Espírito Santo serve. Pastor, pegando o gancho que o senhor falou aí do Coliseu, né? Então, se encaixa perfeitamente, porque o texto vai dizer, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunha. Então, ele fala para que vai servir esse poder, e sereis testemunhas. E quando a gente pega a palavra testemunha no original, ela significa mártir. Martírio. Cara, aí já dá toda a definição, né? Sim. Porque mártir é aquele que dá a sua própria vida por uma causa. Ele entrega a sua vida pela fé, se for necessário. Então, ele não recua. É o que as pessoas faziam no Coliseu. Vocês vão morrer por Cristo. Bora. Sem medo. Solta o leão. Porque se o viver é Cristo, morrer é lucro. Eita glória. Então, e aí que eu fico pensando, sabe, e está todo mundo correndo atrás desse poder, testemunha, certo? Sereis minhas testemunhas. O que passa desapercebido nessa fala de Jesus é que essa fala, nessas mesmas palavras, já foi dito por uma outra pessoa. Quem que ouviu a mesma coisa que Jesus falou para os discípulos? Quem? Maria. O que Gabriel falou quando ele anunciou o nascimento de Jesus? Você quer ver coisa interessante, Felipe? Vai lá, pastor. Disse,
descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, e Eita. a sombra do Altíssimo te encobrirá. E o ente que nascer de ti será santo de Deus. Gente, é isso. Eu recebo o Espírito Santo, como na mesma palavra que foi dada a Maria, Jesus deu para mim, para que nasça em mim um santo. Olha que bacana. Glória a Deus, hein? Então, pastorzão, poderíamos definir de forma simples, esse poder é um poder para que nós possamos suportar as tribulações, suportar as dificuldades, mesmo que a gente tenha que ser lançado, como foi os nossos irmãos, num coliseu para ser morto, Felipe. mesmo que isso venha tirar a nossa vida física, mas a gente não vai Imagina um desfalecer. jovem bombado, bonitão. Eita, pastor. O pastor deu uma olhadinha. Eu peguei a olhadinha do pastor. Aí ele eu peguei. conhece, de repente, uma mística, uma menina que para ele não é aquela. Deus preparou, separou para mim. Aí ele descobre que a menina não é convertida. Eita. Aí ele vai jantar na casa da menina, ele senta lá, o pai da menina fala assim, eu odeio crente. Ele testemunha que ele é cristão ou não? Ei. Não precisa do Coliseu, Felipe. Se tiver apaixonado, nega. Não precisa. Né? Se eu tiver vergonha, muitas pessoas usam a palavra Deus para não usar a palavra Jesus. Quantas vezes você já ouviu alguém falar, Jesus te abençoe? É porque Deus é mais o globalizado, né? Deus Esse que é o perigo. Deus está tudo certo. Jesus, opa! Deus Jesus, já você definiu de onde você vê, irmão. Deus até ateu tem. Porque se não existisse Deus, o que o ateu não ia acreditar? Porque o ateu, ele acredita em alguma coisa. Ele não acredita no Deus da tradição judaico-cristã. Ele não acredita em um Deus, o qual eu creio. Ele é ateu do meu Deus, mas ele ia crer em alguma coisa, ou em história, ou em ciência. Em algo ele acredita. Então Deus é muito genérico. E aí, uma coisa boba que eu estou falando para você, e já me acovarda, já me mete medo. Quem dirá um coliseu? Então, o poder do Espírito Santo não te deixa negar. Porque Não. você está cheio, né, pastor? Você está pleno dele. Não Você tem não como. pensa em negar, Já não você- é mais o seu governo, é o governo do céu sobre a sua vida. Já não tem como você falar, não, igual o pastor colocou, tá na mesa, odeio o crente. Amigão, desculpa, mas eu sou cristão. Tudo bem se Amo, você não gente. gosta, Respeito te o senhor. respeito. Exatamente. Mas a sua filha vai casar com um cristão Eita. e vai frequentar a igreja. Eita, glória. Senão, Só pra gente... sufoca-se a paixão. Estou profetizando sobre sua vida. Eita, glória. Brincando. definindo a primeira parte aqui pra gente. A gente já está preparando o recado, já deixa o recado no jeito, a gente já vai passar. Estão Mas assim, comentando aí? Estão comentando? a gente definindo aqui a primeira parte, então. O poder que vem, o poder de Atos 1:8 não é para você ser super-herói. É para você ter um novo governo de forma plena sobre a sua vida. Então assim, para quem, pastor, ainda se perde nas pequenas coisas, odeia o irmão, não gosta disso, arruma confusão por causa de um pão na padaria, arruma isso. Irmão, tá faltando poder, não tá, pastor? Está faltando. Tá faltando poder. Está faltando Espírito Santo, está faltando poder, está faltando amar a Deus. Porque quem ama realmente não trai. Vamos pro nosso segundo round, pastor? Segundo round. Bora lá, vamos continuar o assunto. Só para a gente não se perder, no primeiro a gente definiu então que o poder do Espírito Santo é o enchimento, não cabe mais nada, é o novo governo sobre a minha vida, sabe? Eu não perco mais tempo com coisas pequenas, mundanas, essas coisas. O que você fez aí, cara? Mas a gente é cheio do Espírito Santo e guiado por ele. Então vamos para o segundo ponto. Pastor, eu acho que a gente já meio que definiu, mas vale a pena reforçar talvez. Vamos lá. Por que nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo? Eu já quero aqui colocar a pauta, aqui por que precisamos? Isso vai longe. Porque sem o batismo com o Espírito Santo, não há uma vida de santidade. Poderia, não é corrigir, não é precisa não, nós necessitamos desesperadamente. Não há cristianismo pleno, né, pastor? Não sem esse dá batismo. para viver o cristianismo, porque uma coisa o cristão se engana. Querido, não tem cristianismo sem cruz. Você vai ter que sacrificar algumas coisas sim. Você vai ter que abrir mão dos prazeres da carne, você vai ter que entender. E quanto mais cedo você definir o que é pecado, melhor a tua teologia, melhor a sua doutrina, melhor a tua forma de relacionamento com Deus. Agora, eu só consigo suportar cravos na minha mão, coroas de espinho,
chicotes e outras coisas mais, eu estou falando aqui de uma forma metafórica, se eu estiver cheio do Espírito Santo, ninguém consegue ser cristão se não for por Deus. Qualquer coisa hoje é mais fácil mentir, sair uma mentirinha aqui pela tangente, ou falar a verdade independente do que vai acontecer. Exatamente. Então, quer dizer, o poder está aí. Para mim, viver a vida cristã somente com o Espírito Santo. Para completar, amado, aquilo que nós perdemos no Éden, que é a imagem de Deus, que em teologia nós chamamos de Imago Dei, só é restaurada plenamente com o enchimento do Espírito Santo. Ponto. Assim, se a gente for entrar no assunto, a gente vai embora, porque a gente tem Atos 3, que é logo após o batismo, que Pedro e João sobem ao templo. Ali já é uma das definições do porquê ser cheio do Espírito Santo, né? Lógico. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho? Estou cheio do que eu tenho. O que eu tenho? Poder. Tá aqui, ó. Exatamente. Toma, levanta. Então, assim, ó, uma das definições, podemos definir também que é sair da atmosfera do comportamento religioso, ou seja, eu sou cristão, eu me comporto de forma... para a atmosfera do caráter de Cristo. Então, não é mais sobre um comportamento religioso, mas é sobre ter um caráter transformador. Algo que, o pastor falou, de dentro para fora. Não é algo externo, não é a minha atitude com o Derek de forma externa, mas é a minha atitude com o Derek que reflete o que é interno. Então, aí muda tudo. Eu gosto de brincar. Aí tatuagem, piercing... É irrelevante. É irrelevante. Pastor, é a minha teoria. A vaidade, é a minha teoria. Ela sucumbe diante do amor de Deus. É a minha teoria. Quando alguém fala, poxa, questão de tatuagem, você acha que é pecado? Não acho. Mas eu acho que quando a gente atinge certa maturidade com Deus, isso passa a ser superficial. Romanos 14. Dia nós precisamos pegar só para debater Romanos 14. Bora. Aqui, viu? Por que nós necessitamos? Porque sem o batismo com o Espírito Santo não há sal e não há luz. Isso, não tem tempero na comida. Vai ficar sonsa. Já comeu comida sem tempero, Carol? Sem sal? É bom? Café sem açúcar é gostoso? Churrascão, pega o churrascão, solta a carne sem sal para você ver o povo... Não vai, torcendo a beiça, falando, nossa, essa carne sem sal, rapaz. Agora põe um salzinho no ponto, irmão. Irmão. Então, é o equilíbrio perfeito. Exatamente. Então, vamos lá, pastor. Segunda perguntinha aqui do nosso segundo round. Essa também é interessante, que é uma dúvida muito grande também. Quando o batismo com o Espírito Santo acontece? Porque assim, a galera fica, meu Deus, mas quando acontece isso? Será que é quando eu estou aqui no culto? Será que é em casa vendo um anjo? Eu preciso ver um anjo? Eu preciso falar em línguas? Há diversos misticismos e definições, né? A epifaneia, ou a manifestação do poder de Deus. Pode acontecer isso? Pode. E pode não acontecer, me perdoe os irmãos. Sim, pode não acontecer. Eu posso receber o Espírito Santo sentado em casa, eu posso receber o Espírito Santo dormindo, eu posso receber o Espírito Santo de várias formas. E ele pode provocar em mim uma N situações de reação ou nenhuma. Eu posso, de repente, simplesmente me alegrar por saber que eu fui cheio do Espírito Santo. Não há uma regra, né, pastor? Só existe uma que todo mundo despreza. A partir desse dia, o viver da pessoa é santo. Não tem... Exatamente. Aí é o fruto. O fruto vai dizer tudo. Isso é santo, Felipe, não é não pecar. É pelo menos não querer pecar. Ou pelo menos não gostar de cometer pecados, ou erros, ou coisas que ferem e entristecem a Deus. Eu acho que o Espírito Santo, o maior atributo dele é esse. Ele me dá condições de, ainda que cometa meus deslizes, eu tenha tempo suficiente de me arrepender e consertá-los. Porque assim, uma das coisas que se coloca na cabeça da juventude, dos adolescentes, é que o batismo com o Espírito Santo ele só pode acontecer se houver duas coisas, né? A primeira é choro. Parece que se não tiver choro, não há batismo com o Espírito Santo. A segunda é uma manifestação surreal. E não, a pessoa pode receber o batismo com o Espírito Santo sentada no sofá, entendendo, né, pastor? Sendo cheia, entendendo o que o Espírito Santo está fazendo de forma racional, de forma... Pode. Não é algo místico, né? Não, pode acontecer também. É místico também, mas não... mas no sentido visual. Sim. Não é necessário que sempre haja sobrenaturalidade. Ou seja, exato. Algo... O céu tem que abrir, né? Você vê Deus assentado na glória. Não. Não. Então, não. assim,
Pode acontecer isso, Exato. pode, mas não é regra. Exato. Não é evidência de que foi. E eu acho que é isso que é, assim, ó, que eu acho top, porque não é uma regra, cara. Tipo assim, não há um Você passo não a passo. consegue, o homem Exato. não pode botar Deus numa Porque caixinha, quem que pode não dá. dizer o seguinte, por exemplo, eu não posso falar se o Derek chegar em mim e falar, fui batizado com o Espírito Santo, eu falar assim para Glória ele, a não Deus. foi não. Não, e quem sou eu para falar não foi não? A experiência foi dele. Agora o fruto dele com a caminhada vai me dizer Isso é um se de fato terceiro isso ponto. aconteceu. Seria ótimo que nós pastores tivéssemos um termômetro para medir santidade. Não, demais, né? Vamos lá pôr aqui a temperatura minha. Igual do corona agora, né? 40 Vamos graus, definir o... 40 graus de puro poder. Vamos ver o outro ali. Ô, 500 glória. graus de Ai, puro aqui. fogo santo e Vamos ver poder. a Carol quanto tá. Não dá, não dá. Não dá, né? Pastor, então vamos lá, a gente já definiu que não há uma regra, mas se não há uma regra, mas existe um tempo, certo? Me converti, há um tempo, ó, daqui 3 meses pode acontecer. Antes de 3 meses, a experiência, precisa de 3 meses de experiência de crente aí, antes disso não acontece. Há isso, pastor, ou não? Não, os nazarenos gostariam que tivesse, sabe? Mas não tem. Tem um grupo de pessoas lá na Bíblia, e eu acho maravilhoso isso, porque Deus ele não permite que uma coisa aconteça 2 vezes do mesmo jeito. Pelo menos não está registrado na Bíblia. Que quando Pedro chegou para visitar o pessoal, eles já estavam cheios de Espírito Santo e nem batizados na água eles tinham sido ainda. Esse texto dá uma... Não tinham feito profissão de fé, nada, Dá mas uma estava loucura, dá uma tudo treta. orando, falando em língua, profetizando. Estava um negócio doido na casa de Cornélio lá. E Pedro chegou e falou, mas vocês receberam o batismo de... Mas não era exclusivo? Receberam o batismo do Espírito Santo, mas e o de João Batista? Não, esse ainda não. Eita, então vão ter que descer vocês na água depois de batizado no Espírito Santo. Explica isso para mim. Exatamente. O ladrão da cruz foi para o céu e não foi batizado nas águas. Como é que faz? Então, gente, para. Se eu posso, eu devo fazer. Se eu posso, está aí, está determinado, eu faço. Mas se não há condições, ficar imaginando, não, então são 3 meses de jejum e oração, aí são 6 meses de dedicação, você sente tempo... Passa numa entrevista com o e pastor. aí vai acontecer no 9º mês. Aí nasce o Espírito Santo, não. Então, Não. pastor, é aí que está, por exemplo... Eu acredito que pessoas recebem o Espírito Santo nas águas. Você acredita? Acredito. Benção. Na hora que está descendo o carro na água, ele já recebe o Espírito Santo também. Pode ser, pode acontecer. Estou dizendo, eu acredito que até acontece. Não, e acontece sim, oxe, que eu creio também. Felipe, a minha experiência com o Espírito Santo, ela levou exatamente 90 dias depois de batizado. Então, pastor, mas não isso foi que assim eu ia falar. 90 dias cravado. Foi Mas olha que perto loucura, o senhor falou de 90 dias. Tem pessoas, é o que eu falo, o tempo de Deus não é o nosso. Não, se a gente querer, tem pessoas que o estão pastor a vida... sempre fala isso, não dá para pôr Deus numa caixinha, não adianta a gente querer moldar Deus, é dessa forma, é assim que funciona, não é. Então assim, ó, há pessoas que têm 30 anos de igreja, que até hoje não receberam o batismo de poder. Por quê? Porque a gente observa pelo fruto. Não adianta, o fruto, Jesus vai falar lá que fruto bom não tem como, árvore boa não tem como dar fruto ruim. E a árvore ruim não tem como dar fruto bom, pelo fruto a gente vai conhecer. Então, há pessoas que chegou na igreja, tem 3, 4 meses de convertido, que você fala, meu Deus, parece que tem 30. Porque o Espírito Santo já usa de tal forma, com tamanha autoridade, que você fala, meu Deus, como pode? Um tem 30 anos e não é usado dessa forma, e o que chegou tem 3 meses é usado. Porque no tempo, eu costumo pensar dessa forma, que para Deus não há tempo de experiência, mas para Deus a entrega. Então, quem entregou mais? Quem se entregou mais? Quem se dobrou mais? Analisa os discípulos. Paulo estava no Pentecostes? Não. Aonde que está relatado na Bíblia que Paulo foi cheio do Espírito Santo? A gente sabe que ele foi. Talvez mas no encontro ali? Eu acredito que foi no momento, na hora do encontro. Eu também acho. Antes até de Ananias batizá-lo. Agora, a quem Paulo devia submissão com relação a tempo de doutrina, a tempo de serviço? A Pedro. No entanto, Paulo sabia muito mais sobre o Deus de Israel do que Pedro. Então não tem regra, não existe um colóquio, não existe... Olha, gente, então a partir de hoje... E outra, batizado no Espírito Santo aqui na igreja do Nazareno do Matão tem que cacarejar.
Sabe essas coisas da zooteologia? Você conhece a zooteologia ou Tem não? que ter unção do leão. O cuidado que é do leão, o pessoal em Curitiba foi preso. Eita. Saíram urinando em volta da cidade. Ah, para com isso. Sim, porque a Meu unção do Deus. leão de Judá, leão faz xixi para marcar o território, lá foi um grupo de pastor e foi tudo preso. Mas tá bagunçado demais, hein? Então, é essa bagunça que precisa filtrar. É isso que nós precisamos voltar, à seriedade do relacionamento com Deus. Esse povo que está aqui hoje sentindo falta da igreja, está precisando de pastores sérios, de homens que ministrem a palavra pela palavra e amem a Deus. E tenham nojo do pecado, John Wesley. Sim. É só isso que a igreja precisa hoje. Pastores que levem a Deus a sério. Parece incrível, mas Exatamente. Então, assim, definindo o nosso segundo round aqui para a gente ir para o terceiro, a gente falou que não precisamos do batismo com o Espírito Santo. Nós necessitamos. Isso. Será eu quero ou não quero? Não, irmão, você tem que ter. Não tem para onde correr. Não Sem tem. ele não há vida de santidade. E que não há regra, você pode ser batizado em estar racional, consciente, ou Deus pode te levar para o terceiro céu, não há uma regra e não há um tempo certo também. Você pode receber isso na conversão, você pode receber com 30 anos depois, com 1 ano, 3 meses, não há um tempo certo. Vamos lá, vamos para o terceiro round para a gente finalizar. Então vamos lá, pastor. Vamos lá. Para definir agora, fechar a tampa, assim a gente encerrar o assunto e deixar claro para a galera. A gente falou já da questão do poder e tudo mais, como saber agora se sou batizado com o Espírito Santo? Vamos dar para a galera, toma aqui esse respaldo aqui para você saber se você é ou não, porque talvez na cabeça lá agora está um ponto de interrogação. A gente falou um monte de coisa e a pessoa está assim, mas será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu sou? Será que eu não sou? Então a gente vai falar sobre evidências. Evidências que vai dizer se você é batizado com o Espírito Santo ou não. E assim, eu costumo dizer, pastor me corrija se eu estiver errado, mas que a gente vai lá para Gálatas 5 agora, que para mim é a maior evidência de quem é batizado com o Espírito Santo, que vai falar do fruto do Espírito. Ótimo. E o fruto do Espírito para mim é assim, quer saber se você é batizado com o Espírito Santo? Leia o fruto do Espírito. Se você tiver esses atributos desse fruto, sim. E eu costumo dizer que o fruto do Espírito nada mais é do que o resumo do caráter de Cristo. Então assim, qual que é o caráter de Jesus? Quer um resumo? Fruto do Espírito. Mas sabe qual que é a dúvida? Ah. Tem gente que acha que tem que viver o fruto para ser para ser cheio do Espírito. Ou será que você tem que ser cheio do Espírito para viver o fruto? É o contrário, né? Exato. Exatamente. Então vamos lá, pastor. Vamos para Gálatas 5, 22. Eu vou até pegar minha Bíblia aqui. Bora. Vamos lá. Você que está com a Bíblia aí, abre com a gente. Vamos lá, 5, 22. 22. Ok. Posso ler, pastor? E o senhor depois entra? Vamos lá. Vamos lá. Vai Mas colocando. o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, pastorzão, vamos lá. O que o senhor tem a dizer a respeito disso, das evidências? Bom, antes disso, eu preciso ir lá atrás. Aqueles que andam no Espírito, vivam no Espírito. Eita!